Bem-vindos a esta nossa explicação visual. Hoje, a gente vai focar direto numa das narrativas mais antigas e marcantes da humanidade. Vamos passar pelos eventos cronológicos do capítulo 3 de Gênesis. E o detalhe importante aqui é que a história vai ser contada exatamente como os textos originais a descrevem, passo a passo. Vamos acompanhar juntos essa sequência de acontecimentos que simplesmente mudou o curso de tudo que existia naquele jardim. Parte 1. A astúcia da serpente. A narrativa já abre introduzindo um ser bem peculiar. O texto é claríssimo ao descrever a serpente como o animal mais astuto, o mais sutil de todo o campo que o Senhor Deus havia feito. E é justamente através dessa criatura que o silêncio e a paz do Éden são quebrados. Ok, vamos mergulhar direto nisso. A primeiríssima interação não é uma afirmação, mas uma pergunta bem calculada. A serpente chega perto da mulher e solta essa: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta curta, né? Mas é ela que dá o pontapé inicial no diálogo mais decisivo de toda a história. Respondendo a isso, a mulher deixa claro que eles podem sim comer das árvores, com a única exceção daquela que fica bem no meio do jardim. Ela até repete a advertência divina literal, para que não morrais. Mas aí, de frente para essa regra claríssima, a serpente lança uma contradição direta e frontal, cravando: certamente não morrereis. E essa contradição não vem sozinha. Ela traz junto uma promessa super sedutora. A serpente começa a detalhar o que, em tese, aconteceria no momento em que o fruto fosse consumido. O argumento usado é que Deus sabe que os olhos dele seriam abertos. A isca aqui é a elevação de status. Eles seriam como deuses, ganhando de repente o conhecimento absoluto do bem e do mal. Parte 2. O fruto proibido. É aqui que a gente sai das palavras e parte para o momento crítico da ação em si. Depois daquela conversa, a mente da mulher passa a avaliar a árvore sob uma perspectiva totalmente nova. Vamos avançar e ver como isso se desenrola rapidamente, numa sequência de ações que não deixam margem para dúvida. Primeiro, vem a percepção visual. Ela viu que a árvore era boa para alimento, agradável aos olhos e desejável para dar sabedoria. Segundo passo, a ação. Ela tomou do fruto e comeu. E terceiro, a partilha. Ela entregou também ao marido que estava ali com ela e ele comeu. O ato está consumado. Parte 3. A descoberta da nudez. Imediatamente após essa transgressão, o foco da nossa história muda de forma brusca para as consequências instantâneas. A percepção humana muda num estalar de dedos. Toda aquela realidade anterior desmorona assim que o fruto é ingerido. E isso ilustra brilhantemente a mudança drástica na cena. Minutos antes, a árvore era desejada como uma fonte de sabedoria. No momento seguinte, a promessa da serpente de que os olhos se abririam realmente se cumpre, mas passa longe de ser algo glorioso. Os olhos se abrem, mas só para perceberem que estavam nus. A reação imediata, quase de pânico, é costurar folhas de figueira para improvisar uns aventais. Então, o clima muda completamente. O texto narra que, bem no frescor do dia, o silêncio é preenchido por um som inconfundível. Eles ouvem a voz do Senhor Deus andando pelo jardim. Os passos do Criador se aproximam exatamente do local onde o homem e a mulher estão agora, totalmente cientes de sua nova e frágil condição. Tomados pelo medo e por essa nova consciência, o puro instinto de sobrevivência bate forte. Adão e sua mulher fogem. Eles buscam refúgio e tentam se esconder da presença do Senhor Deus no meio das próprias árvores do jardim. Aquela presença que antes era a maior companhia deles, de repente, vira a figura de quem eles fogem. Parte 4. O confronto no jardim. Claro que o silêncio do esconderijo não ia durar. Chegamos ao clímax da narrativa, aquele ponto onde o confronto não tem como ser evitado. Depois de chamar Adão, o questionamento divino atravessa qualquer desculpa com duas perguntas bem diretas, que exigem a verdade nua e crua. Quem te contou que estavas nu? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? Acabou. A resposta não podia mais ser adiada. A reação do homem é imediata e totalmente focada em tirar o peso dos próprios ombros. Ele aponta o dedo para a companheira, mas sobra até para o próprio Criador. A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, a responsabilidade é repassada. Deus vira então a atenção para a mulher e pergunta o que ela havia feito. E mais uma vez, a culpa muda de lugar. A mulher aponta de volta para aquela criatura do comecinho da história e diz: a serpente me enganou e eu comi.
e assim a teia de justificativas e de apontamento de dedos está completa. Parte 5. As sentenças divinas. Já que todos os envolvidos deram suas versões, a narrativa entra na fase de sentenças. Agora é a vez do julgamento. Consequências super estritas e permanentes começam a ser ditadas pelo Senhor Deus, começando, claro, por quem deu início ao engano. A primeira sentença cai pesado sobre a serpente. Ela é declarada amaldiçoada acima de todos os animais. A sua forma de se mover muda para sempre. Andará sobre o próprio ventre e comerá pó todos os dias. E o texto também estabelece uma inimizade perpétua entre ela e a mulher, e entre as suas descendências, culminando em feridas mútuas na cabeça e no calcanhar. Logo em seguida, a palavra se volta para a mulher. Aqui, as consequências recaem sobre a dor física e sobre a própria dinâmica das relações. É dito que o sofrimento e a concepção seriam multiplicados de forma grandiosa, e o parto aconteceria com dor. Além disso, o relato aponta que o desejo dela seria para o marido e que ele passaria a governar sobre ela. Então, o ponto crucial é atingido com a sentença final voltada para o homem. Por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore, a própria terra acaba sendo amaldiçoada por causa dele. O trabalho, a partir daquele instante, envolverá sofrimento diário. O solo vai produzir espinhos e cardos. Conseguir o sustento e o pão vai exigir o suor do próprio rosto, numa jornada super desgastante que só vai terminar com um decreto irrevogável de mortalidade. Porque pó tu és e ao pó tu retornarás. Parte 6. A expulsão do Éden. As sentenças foram aplicadas e a condição humana sofreu uma mudança permanente. É aqui que a gente entra no capítulo final dessa história, marcando o fim de uma era no jardim. Mas antes da partida propriamente dita, acontecem 2 atos importantes. Primeiro, Adão dá à sua mulher o nome de Eva, reconhecendo que ela é a mãe de todos os viventes. Segundo, o Senhor Deus descarta aquelas frágeis folhas de figueira. Ele mesmo faz vestes de pele para Adão e sua mulher, e os veste. Depois disso, ocorre uma constatação divina sobre essa nova realidade instaurada. O texto traz as palavras de Deus dizendo: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E é justamente por causa dessa nova posse de conhecimento que surge uma necessidade imediata, a de prevenir o acesso à árvore da vida, para que o homem não coma do seu fruto e acabe vivendo para sempre nessa nova condição. A consequência direta dessa constatação é uma ação física e literal e de remoção. O Senhor Deus lança o homem definitivamente para fora do jardim do Éden. O destino dele agora é um só: cultivar a mesma terra da qual ele havia sido formado lá no princípio, dando início àquela sentença do trabalho árduo. Agora, o que é realmente interessante sobre esta parte final é a imagem visual que fecha o relato. Assim que expulsou o homem, o Senhor Deus colocou querubins no leste do jardim do Éden e, posicionado junto com eles, uma espada flamejante que se voltava ininterruptamente para todos os lados. O objetivo descrito ali era singular e definitivo: guardar o caminho para a árvore da vida.